Olá, estamos de volta. A última parte do capítulo 10 do nosso livro. É o depoimento do Joel Tertuliani. Vamos lá. Joel Tertuliani se apresentou à delegacia 2 dias depois de Manuela. O delegado começou perguntando há quanto tempo ele prestava assessoria à vítima. Pouco mais de 5 anos, respondeu Joel. E como se deu essa demanda? Como iniciou a vossa parceria? Trabalhei muitos anos para o pai dela. Ajudei-o a formar a fortuna que agora era de Marluce. O senhor a levou para a Bela Grés ou foi ela que levou o senhor para lá? Ela que me levou. A decisão de adquirir as ações foi dela. Eu apenas a incentivei. Poderia ser a Bela Grés ou qualquer outra boa empresa onde ela pudesse adquirir uma pequena participação, mas que fosse suficiente para garantir posição no conselho de administração. E vocês tinham algum plano para pôr em prática na Bela Grés? O plano era esse: ter uma participação nas ações, ter uma cadeira no conselho, propor e aprovar fórmulas rápidas e pouco dispendiosas de multiplicar os lucros. E o que é uma fórmula rápida e pouco dispendiosa de multiplicar os lucros? Parar com essa bobagem de construir plantas industriais e investir o capital na participação de outras empresas. Receber dividendos limpos, sem ter de pagar funcionários, tributos, matéria-prima. E era esse o motivo do desentendimento com a presidente executiva? Sim, a dona Manuela tem uma visão muito ultrapassada de negócios. Gerar desenvolvimento social por meio da criação de empregos é puro romantismo. O mundo hoje pede tecnologia, pede baixos custos, pede bons retornos e baixo risco. Então, a ideia de barrar os investimentos que a dona Manuela queria fazer vinha do senhor e não da Marluce. Não, essa ideia já era dela. Ela a assumiu vendo o pai ganhar muito dinheiro com essa fórmula que eu o ajudei. Na verdade, o convenci a adotar. Se o senhor me perguntasse sobre os negócios do Wolfgang, perdão, esse nome é complicado, o Wolfgang, que é o pai da Marluce, né? Aí sim eu responderia que essa ideia era minha, mas na Bela Grés era genuinamente da Marluce. O senhor conheceu bem a família dela. No rol de relacionamentos pessoais ou empresarial, o senhor tem conhecimento de algum desafeto? Algum negócio mal resolvido entre ela ou o pai dela e a contraparte? Jamais. Até o dia da sua morte, nunca tomei conhecimento de qualquer dissenso dela ou da família Hoff com alguma pessoa. O senhor chegou a pensar em alguma hipótese de alguém querer eliminar Marluce para, por tabela, eliminar o senhor da companhia? Não creio. A fortuna de Marluce retornará à mãe dela, inclusive as ações da Bela Grés. E a senhora Bernadette continuará utilizando meus serviços de procurador e representante. Se alguém tinha intenção de me eliminar da companhia, o plano não deu certo. Joel Tertuliani saiu. O delegado chamou Juraci e deu a ordem. Segunda-feira nós vamos revirar o edifício Breaks de baixo para cima
e de cima para baixo. Vamos interrogar todo mundo, considerando inclusive a hipótese de o atentado ter sido planejado para outra vítima. Se a moça nunca teve rixa com ninguém em um meio tão pouco amigável como é o mundo dos negócios, quem haveria de querer matá-la? Se o delegado Gianfrancesco Alboreto não tinha resposta para essa pergunta, mais desolado ainda ficou após a averiguação e interrogação efetuadas no prédio. O edifício Breaks possui 22 andares de moradias regulares, mais os 2 andares da cobertura, sendo 2 apartamentos em cada laje, um na face leste e outro na face oeste. Há quem goste do sol da manhã e quem prefira o sol da tarde. As 44 famílias foram todas ouvidas, bem como seus empregados. O resultado da investigação estava resumido em um caderno que poderia se tornar futuramente um estudo de caso para pretensos investigadores. Mas, naquele momento, era uma espécie de romance insólito, com final infeliz, mas sem início nem meio. Naquele edifício, 62% das pessoas não conhecem o Dr. Fabrício pessoalmente. E entre os que o conhecem, 76% o consideram um homem agradável, simpático. O resto não tem opinião sobre ele. Difícil pensar que alguém planejaria um crime contra uma pessoa com esse índice de aprovação. Delegado, estatísticas não comprovam nada. Basta que uma pessoa tivesse ódio dele e esta pessoa faria o que o prédio inteiro não faria, respondeu Juraci. Eu sei, mas é mais difícil pressupor que uma pessoa seja odiada por alguém quando a maioria a estima. E a Marluce? Quantos a conheciam no prédio? A Marluce era conhecida por 82% dos moradores, mas foi considerada uma pessoa indiferente. Ninguém tinha motivo para odiá-la ou amá-la. Apenas uma moradora a considerou antipática. Mas não se mata uma pessoa só porque ela é antipática. E os empregados? Ninguém faltou ao serviço naquele dia? Não, todos compareceram. Nenhuma patroa deu pela ausência da empregada durante o expediente. E os porteiros? Nada de novo. Segundo eles e os registros da portaria, ninguém diferente entrou no prédio. Ninguém demandou o 23º naqueles dias. E o mendigo? Ah, aquele da padaria? E o delegado riu imitando-o. Delegado, eu sei quem foi. Eu vi uma mulher serrando a grade. Chama ele para depor. Você está louco? Só se você o interrogar. Aí é o delegado falando para o Juraci, né? Delegado e investigador riram e se debruçaram sobre o caderninho, tentando achar alguma lógica nas anotações que fizeram. Dias depois, quando o pai de Daniel foi depor, o delegado ouviu da boca dele uma confirmação que mudaria o rumo da investigação. Dr. Fabrício confirmou na delegacia que sabia do romance extraconjugal do filho e que exigira o fim do relacionamento. Acrescentou ainda que guardou segredo por motivos familiares. Esperava que o filho
encerrasse o caso antes de se tornar público. Chamado de volta à delegacia para confirmar o depoimento, Daniel admitiu que o pai sabia sim do romance e que aquilo estava dificultando a relação entre eles. Omitira isso em seu depoimento original para não revelar que o pai já sabia. Isso poderia deixá-lo em uma situação embaraçosa junto à família. Como o Dr. Fabrício não dissera nada para ninguém, passaria a ideia de que o pai estaria acobertando o filho e tudo descambaria para uma situação insuportável em casa. Dr. Fabrício tomou conhecimento do relacionamento secreto do filho há pouco tempo, quando veio a São Paulo emergencialmente e foi dormir no apartamento. A suíte de Daniel estava ocupada e os alojados nem mesmo se deram ao trabalho de trancar a porta, tão à vontade que estavam e tão seguros de que a cobertura do Breaks era o paraíso de tijolos e janelas suspenso no ar entre o céu e a terra. Na manhã seguinte, o pai fez as indagações pertinentes sobre o caso e constatou que não se tratava de uma aventura imediata, mas sim de uma relação mais profunda e duradoura. Além do mais, soube que a moça que dormira na suíte ao lado era a sócia minoritária da Bela Grés, que colocara um representante na presidência do Conselho de Administração. Daí as exigências do pai para que aquilo não continuasse. Nada esclarecido, né? Tá bom? Amanhã nós vamos entrar no capítulo 11, que também não é curto. Tá bom? Vamos ver, né? Até amanhã, gente. Escuta, vocês estão gostando do livro, né? Então, não esquece de dar um joinha, tá? Você já é inscrito. Não, por favor, se inscreva, tá bom? É de graça, não paga nada para se inscrever. E você tem aqui a delícia dessa leitura, não é? Tá bom? E acione o sininho, porque assim você recebe a notificação e não perde nenhum capítulo. Tá bom? Tchau, até amanhã.